Queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Como é que você está? Está tudo bem? A nossa oração é para que tudo esteja bem na tua vida, na tua casa, para que tudo esteja bem no seu serviço e que o Senhor guarde o teu coração todos os dias. Hoje, na sala do Pai, nós queremos adorar aquele que é vencedor, aquele que nunca perdeu uma batalha. E eu quero convidar você nessa noite a encher-se da presença do Senhor e deixar com que esse poder de Deus possa vir sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo. Então, como sempre nós falamos, eu gostaria de convidar você a se desligar de tudo que está ao seu redor. Não levante para nada, não fique com a televisão e o celular ligado, mas que esse tempo é um tempo de adoração. Quando nós pensamos que culto não é live, você vai entender a importância de se desligar de tudo. Mas quando eu e você pensamos que culto é live, aí é só um momento de descontração. E esse momento não é de descontração, é um momento de adoração, é um momento de louvor, é um momento de você voltar-se ao coração de Deus. É um momento difícil, é um tempo difícil. Eu estava comentando agora com meus irmãos que a gente está cansado de tudo isso. Claro, por quê? Porque nós queríamos que você estivesse aqui, nós queríamos que você estivesse participando, queríamos que a igreja estivesse cheia e podermos nos abraçar. Sinto falta disso, mas enquanto não podemos, enquanto as coisas não vêm ao nosso encontro, é o meio na qual o Senhor nos deu, para juntos adorarmos, para juntos celebrarmos ao Senhor. Então quero convidar você a tomar postura de adorador, a tomar postura, mesma postura, como se você estivesse na igreja, adorando, exaltando ao Rei da Glória, porque Ele tem sustentado a tua vida, Ele tem te feito vencedor, e eu tenho certeza que nós vamos passar por essa, e vamos passar e chegar no final melhores do que começamos, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Feche seus olhos na tua casa, eu vou fechar o meu aqui, e nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pai querido, nessa noite, ó Deus, nós queremos tributar louvores a Ti. Nós colocamos os nossos corações no Teu altar. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção, ó Deus. Tu conheces os nossos corações e sabe muito bem como temos nos cansado desses tempos difíceis em que temos vivido, ó Pai. Mas, Senhor, eu quero pedir que a Tua misericórdia, que o Teu poder, que a ação do Teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, ó Pai, e que sejamos renovados pelo Teu poder. Não deixe que a chama que está acesa no coração da Tua igreja se apague. Não deixe, ó Pai, pela questão de não estar congregando, pela questão de não estar na igreja, não deixe, ó Deus, os Seus filhos se sentirem desamparados, mas que a cada dia eles sintam-se amparados pelo Senhor, envolvidos pela Tua glória, envolvidos pela Tua unção, ó Pai. Ó Deus, e esse tempo que aqui vamos passar, seja um tempo de louvor, de adoração, de gratidão ao Teu santo nome. Adoramos ao Senhor, Tu és bom, Tu és fiel, a Tua misericórdia, o Teu amor dura para sempre, e nós te agradecemos por isso, porque fomos alcançados pela Tua graça, ó Pai. Oramos nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Então eu quero convidar você nessa noite a você compartilhar. Mande para os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, para que juntos nós possamos exaltar e adorar ao Senhor Deus. É um tempo especial diante do Senhor, e eu quero que você transmita isso para outros, para que eles possam receber dessa graça e poder de Deus. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nessa noite, meu irmão, eu quero te convidar a adorar esse Deus maravilhoso. Um Deus que não faz nada pela metade. Um Deus que quer fazer a obra por completo na sua vida, meu irmão. É noite de decisão para a sua vida. Eu quero te convidar nessa noite, meu irmão, a abrir o teu coração,
entregar as suas angústias, os seus problemas, os seus medos, tudo na mão do Senhor nessa noite, meu irmão. É noite de você dar um passo de fé, meu irmão. É noite de você se prostrar ao Senhor e adorar verdadeiramente a esse Deus que nunca perdeu uma batalha. A esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós cremos, é esse Deus que nós servimos. Aleluia. Então adore comigo assim. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Pelo Senhor, declare. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar bem forte. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general, declara, igreja. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar bem forte o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general, declare, o nosso general, aleluia. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Oh, Deus. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo. Justo
Você pode ir declarando ao Santo Deus, igreja. Na tua casa, você pode clamar a presença do Senhor. Vai se quebrantando, meu irmão. É somente disso que você precisa nessa noite, nesse momento, se quebrantar e adorar esse Deus. Declarar a santidade do Senhor. Declarar o quanto você precisa, o quanto a sua casa precisa do Senhor, o quanto a sua vida precisa, o seu trabalho, a sua escola, aonde você anda. Declara, ó Santo Deus, aleluia, ó Santo Deus, aleluia. Nós adoramos um Deus todo-poderoso, que está acima de todos, acima de tudo, aleluia. Um poderoso Deus, aleluia. Vai declarando palavras de amor a esse Deus, aleluia, aleluia. Se você ainda não entregou toda a sua angústia, todos os seus problemas nas mãos do Senhor, confiando inteiramente nele, ainda dá tempo, meu irmão. Ainda dá tempo de você se colocar: Senhor, eu preciso, Senhor, eu preciso mais de Ti. Eu preciso, Senhor, do Teu socorro. Eu preciso, Senhor, da Tua presença no meu coração. Não há enfermidade, não há nada impossível para o Senhor, meu irmão. Entrega por inteira a sua vida financeira, a sua saúde, a direção da sua vida por completo nas mãos de Deus Todo-Poderoso, aleluia. Declare assim ao que está sentado: ao que está sentado no trono e ao seja o louvor ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, somente a Ele honra, glória e louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos do século. Você pode declarar ao Senhor: seja a honra, aleluia. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti.
Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos. Seja a honra, seja a glória. Declare ao Senhor, igreja, declare, declare. Seja a honra, seja a glória, o domínio da minha vida, Senhor. Seja o domínio, aleluia, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus. Deus, você pode adorar. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Senhor, te agradecemos, Pai, por esse momento, Pai. Te agradecemos, Pai, porque nós podemos estar aqui com vida, Pai. Nós podemos, Pai, louvar ao Senhor. Nós podemos, Pai, engrandecer o Teu nome, Pai. Nós podemos, Pai, dizer que só Tu és poderoso, que Tu és grande, Pai. Que Tu és o nosso general, Pai. Ó, Pai, eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um, Pai, que está nessa igreja. Que o Senhor possa, Pai, estar abençoando a vida dessas pessoas. Que esse louvor possa, Pai, entrar nos corações e eu possa fazer diferença na vida dessas pessoas. Que essas pessoas, Pai, possam, Pai, em nome de Jesus, Pai, entender verdadeiramente quem Tu és, entender, Pai, o reino, Pai, entender que o sacrifício que o Senhor fez na cruz e que o Senhor possa, Pai, alcançar a vida dessas pessoas, Pai. Pai, nesse momento, Pai, de adoração, Pai, eu quero também, Pai, em nome de Jesus, pedir pelas pessoas que estão enfermas, Pai, pelas pessoas que estão doentes, que o Senhor possa, Pai, estar tocando na vida delas, que o Senhor possa, Pai, estar curando, Pai, fazendo a sua obra acontecer na vida delas. É isso que eu te peço, Pai, e já te agradeço, crendo, Pai, que o Senhor irá fazer aquilo que está nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nesse momento também é um momento de louvor e adoração. Eu gostaria que vocês pudessem, vendo aqui no seu lado direito do seu vídeo, tem um QR Code, que é o PicPay, que você pode baixar esse aplicativo, que você pode fazer a sua oferta por lá, que você pode dar o seu dízimo também por lá. E também agora na tela, eu acho, provavelmente deve estar já passando também a conta bancária da igreja, que você pode também estar... pode estar fazendo o seu depósito, transferência bancária, tudo para lá. Se você precisar também e quiser, alguém da igreja vai até você com a maquininha também, para você poder fazer dar a sua oferta, né? Dar o seu dízimo, para que nós possamos entender que os dízimos e as ofertas são para mantimento da obra do Senhor, para que as coisas possam caminhar, para que nós possamos pagar a conta de luz, a internet e todas as coisas que a igreja precisa para que nós possamos estar aqui hoje, fazendo esse culto, fazendo todas as reuniões que nós estamos fazendo. Amém? Vamos estar orando por esse momento? Senhor, meu Deus, mais uma vez, Pai,
te agradeço, Pai, por mais esse momento de louvor, Pai. Não só agora com os nossos cantando, Pai, e adorando ao Senhor com as nossas vozes, mas também agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que nós possamos, Pai, entregar de coração, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor se alegra com aquele que dá com alegria. Então, que o Senhor possa, Pai, receber os nossos dízimos, receber as nossas ofertas, Pai, e que possa chegar ao Senhor como aroma suave, Pai. É isso que eu te peço, Pai, e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, esteja também sobre a sua casa. Nós vamos agora meditar na palavra do Senhor, e antes de nós meditarmos, eu queria que você se aquietasse. O culto, ele não é feito de uma parte só, nós adoramos com louvores, com cânticos, expressando a nossa gratidão, a nossa dependência, a nossa rendição ao Senhor. Nós ofertamos, expressando a nossa gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nós, por nós, pelo sustento. E nós também ouvimos a palavra para tentarmos nos fortalecer, para nos edificarmos, para amadurecermos, para termos a resposta, a direção do Senhor para a nossa vida. E a minha oração é que o Espírito Santo venha falar ao teu coração, venha falar ao meu coração, que não seja a minha boca, mas seja a minha boca usada pelo Senhor, não seja a minha vontade, mas seja a vontade do Senhor feita nessa noite. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Abre aí. E nós vamos ler. Eu vou ler na Bíblia na linguagem de hoje. Porque, na verdade, eu não costumo usar essa Bíblia como referência, a não ser quando eu quero algumas palavras que estão dentro daquilo que eu vou falar mesmo. Mas para estudo eu gosto mais da Almeida, e também a King James, também ela é mais, ao meu ver, mais próxima ao original. Então, às vezes eu tenho muita preocupação da distorção da palavra. Às vezes nós queremos facilitar tanto o entendimento e acabamos distorcendo aquilo que a palavra de fato quer dizer. Não estou dizendo em heresia. Eu estou dizendo em... Só um minutinho, irmãos. É que, na verdade, eles estão fazendo uma reforma aqui na igreja também. Estão ligando o negócio e isso tira total atenção. Porque, na verdade, nós não temos ninguém aqui, só está eu olhando para você aí na câmera. Então, qualquer barulho tira a nossa atenção, desfoca, né? Porque eu já tenho que olhar para a câmera, tentando imaginar vocês olhando para mim e ouvindo a palavra. Então, vamos lá? Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz,
e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Quando eu quis ler essa versão na linguagem de hoje, é porque duas palavras que, na verdade, é o tema dessa mensagem. Quando diz, portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. E depois, quando se refere a Jesus, diz que ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Deixar e desistir. São as duas palavras que eu quero falar nessa noite, abordar sobre esse tema essa noite. Quando nós lemos esse texto, nós às vezes queremos pegar texto fora de contexto. Mas quando nós lemos com sequência a palavra, nós estamos no livro 12, no livro de Hebreus, capítulo 12. Mas quando nós vamos para o capítulo 11 de Hebreus, é o capítulo que nós gostamos e que nós conhecemos, que fala sobre fé. Não somente fala sobre o significado da fé, como também nos dá o relato da galeria dos patriarcas, dos homens e mulheres que foram colocados como homens e mulheres de fé. Diante da sua jornada, diante da caminhada, do testemunho deles, pela fé que exerceram, independente das circunstâncias, foram colocados nessa galeria de fé. Mas quando nós lemos o versículo 12, aí no capítulo 12, o versículo 1 e 2, primeiramente a gente já vê que esse texto já não se fala mais sobre os heróis da fé, mas inclui a todos nós que temos a responsabilidade de testemunhar, de continuar a nossa jornada, a nossa caminhada, nos espelhando, focando em Jesus, aquele que é a nossa maior e melhor referência, aquele que também passou por lutas e provações, mas não desistiu. Por isso que o versículo 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o nosso maior exemplo. É interessante que tem algumas Bíblias que tem aquele subtítulo, né? Toda vez que começa um capítulo ou divide o capítulo, existe um subtítulo que diz a respeito do que é que está falando aquele texto. E quando começa o capítulo 12 de Hebreus, está dizendo exatamente, devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Então eu disse a você que duas palavras no texto lido na linguagem de hoje me fez fazer essa mensagem, me fez estudar e pensar sobre duas palavras, desistir e deixar. Eu queria fazer uma pergunta a você. Alguma vez em sua vida, você já pensou em desistir? Você já pensou em desistir de alguma coisa ou de alguém? Alguma vez você já teve esse desejo? Desistir do que, talvez? Às vezes de um sonho, de um projeto, de um ministério, de um trabalho, de uma caminhada. Desistir de quem? Desistir da família? Desistir de você mesmo? Desistir de Deus? Quando nós passamos circunstâncias difíceis, lutas, nos sentimos frustrados, fracassados, às vezes nós começamos a achar que não vale a pena, começamos a achar que não adianta, é melhor desistir. E é interessante que todas as vezes que nós pensamos em desistir, nós queremos ter justificativas para tomar essa decisão. E aí nós começamos a estabelecer os porquês. Por que eu quero desistir? E aí nós começamos a usar os porquês como justificativa, como razão da motivação da nossa desistência. Mas é interessante que, quando nós começamos a estabelecer esses porquês para desistir, nós começamos a fortalecer o porquê da desistência
e esquecemos do porquê que nós começamos um projeto, uma história, um sonho. É interessante que quando nós focamos no porquê da desistência, nós esquecemos do porquê de ter iniciado alguma coisa. Então, às vezes você está tão frustrado com alguma coisa que você está fazendo, às vezes uma empresa que você abriu, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de tanta dificuldade, de tantas incertezas, quando olhamos para a questão econômica do nosso país. Às vezes você começa a se sentir tão frustrado, tão angustiado, tão preocupado, que você começa a ter os porquês para desistir dessa empresa. Mas toda vez que você coloca esse porquê da desistência, você esquece o porquê desse projeto que você começou. Por que que você começou essa empresa? Por que que você sonhou com isso? Quando você vai desistir de um casamento, não dá mais, quarentena então, 2 meses junto com ele e ela ali dentro, não estou mais suportando, percebi que o meu casamento não dá mais, e eu estou a fim de desistir. Mas, na verdade, toda vez que nós queremos usar o porquê da desistência, nós esquecemos do porquê que nós começamos. Por que que você casou? Por que que você escolheu esse homem? Por que que você escolheu essa mulher? É interessante que pensar em desistir faz parte da natureza humana, mas não faz parte da natureza de Deus. Deus não tem em sua natureza a prática da palavra desistência. Isso é muito humano, isso é muito homem. Quando nós começamos a nos frustrar, a nos cansar, com certeza, não é só a minha casa, mas a sua casa deve estar assim, o tédio, não aguento mais ficar em casa. Não aguento mais essa rotina chata de ficar isolado. Não aguento mais não poder abraçar. Enfim, uma série de não aguento mais. E aí nós começamos a enfraquecer, a entristecer. Mas quando nós começamos a olhar as coisas como foi dito nos 2 primeiros versículos, nós que estamos rodeados de testemunhas. É interessante que o autor do livro de Hebreus está colocando aqui como se a nossa vida fosse uma carreira, uma corrida, uma maratona que nos é proposto a continuar sem desanimar. Sabe por quê? Porque existe uma série de testemunhas ao nosso redor nos olhando como nós vamos caminhar, como nós vamos prosseguir. E para não desanimar nessa maratona, nós precisamos, como o texto diz, olhar firmemente para Jesus, o nosso exemplo. Aquele que passou por provações, aquele que passou por lutas, mas não desistiu. Sabe por que que Jesus não desistiu? Porque ele não deixou que o porquê da desistência fosse maior do que o porquê do plano de Deus para fazer com que ele morresse na cruz, para salvar a mim e a você. Quando Jesus, com certeza, como homem, as dores, a humilhação, tudo aquilo que ele passou, não deve ter sido fácil. Ele não passou tudo aquilo como Deus, ele passou como homem. Dores, angústia, suor que vinha como sangue. Nós, por mais sofrimento que nós possamos ter passado na nossa vida, nunca, de longe, nós nunca passamos e nem passaremos o que Jesus passou. E, no entanto, quando ele entendia o porquê do propósito de Deus de usar a vida dele para salvar a humanidade, ele não podia desistir. Então, quando nós começamos a ver que desistir não faz parte da natureza de Deus, então nós poderíamos usar a outra palavra, deixar. Quando nós lemos o texto, na versão que eu li, portanto, deixemos de lado
nós deixemos de lado, porque Jesus não desistiu. Então, o meu desafio para a minha vida e para a sua vida nessa noite é nós trocarmos diante das circunstâncias que você e eu possamos estar passando, trocar o desistir por o deixar. E aí você talvez vai dizer assim para mim: que diferença faz? Desistir e deixar é a mesma coisa. Talvez aos nossos olhos possa parecer a mesma coisa, mas quando nós olhamos na prática de desistir e deixar, quando nós olhamos pelo prisma do olhar de Deus, nós vemos que desistir e deixar são palavras e são práticas completamente diferentes. E nós vamos ver isso. Quando nós falamos em desistir, nós falamos em abrir mão, abandonar, renunciar, não prosseguir. Normalmente, quando nós falamos em desistência, ninguém desiste com alegria. Quando você desiste de alguma coisa, é porque você se frustrou com a circunstância ou com a pessoa. Geralmente, a palavra desistência ou atitude de desistir, ela vem com peso de fracasso, de derrota, de frustração, de desespero. Não sei mais o que fazer, então eu vou desistir. É interessante que ninguém desiste de nada com alegria. Sempre desiste com tristeza. E se eu desisto de alguma coisa, é porque eu estava insistindo ou tentando alguma coisa. E a palavra de Deus diz aqui para que nós prossigamos a carreira que nos é proposta, sem desanimar, sem desistir, porque nós temos Jesus como a nossa referência, daquele que não desiste daquilo que está fazendo. Mas quando nós vamos transferir, desistir e deixar, eu quero colocar para vocês 3 sentidos de deixar. E aí você vai ver que é interessante que às vezes uma palavra tão semelhante na prática pode ser tão diferente. Deixar pode ter 3 sentidos. Deixar no sentido de abandonar, de esquecer, de não mais pertencer. Por exemplo, quando eu deixo no sentido de abandonar o pecado. Quando eu deixo no sentido de esquecer uma frustração, uma mágoa. Quando eu deixo no sentido de que esse desânimo não vai mais me pertencer. O outro sentido de deixar é dar autorização para, permitir, possibilitar. Quando eu uso deixar no sentido de dar autorização, eu deixo que tal pessoa se aproxime da minha vida ou entre na minha vida. Quando eu uso a palavra deixar no sentido de permitir, eu posso usar, eu deixo Deus, eu permito Deus fazer a vontade dele, não a minha. Quando eu uso deixar no terceiro sentido de mover-se para, sair, retirar, eu estou dizendo que deixar, eu estou deixando talvez a minha zona de conforto, eu estou deixando dessa preguiça, deixando desse estado de inércia, de dormência. Eu me movo para, eu me retiro, eu saio dessa situação. Quando nós começamos a ver já o significado de desistir em questão de abrir mão, de renunciar, de não mais prosseguir, e comparamos com a palavra deixar nesses 3 sentidos, só aí, na prática, nós vemos como é completamente diferente. Nós vemos na palavra de Deus uma série de personagens, uma série de homens e de mulheres que
diante das suas histórias, das suas circunstâncias, tiveram motivos humanos para desistir. Talvez o que eu mais gosto da palavra, na verdade, quando eu vejo os personagens bíblicos, o que mais me agrada é que são homens e mulheres como nós. Homens que têm sentimentos, pessoas que têm limitações, pessoas que têm vitórias e fracassos, pessoas que tentam e não conseguem, pessoas que não desistem, pessoas que desistem. Então, são pessoas humanas. E mesmo Jesus, na sua divindade, ele veio à terra como homem. E ele serve como exemplo para a minha vida e para a sua vida, porque ele veio com humanidade. Mesmo sendo Deus, Filho de Deus, ele veio como homem, para mostrar a mim e a você que ele também sabe o que é sofrimento, ele também sabe o que é dor, ele também sabe o que é luta. Nós vemos na palavra de Deus alguns exemplos que, às vezes, quando nós paramos para pensar e falamos assim, se fosse eu, já tinha desistido. Se você fosse Moisés, já imaginou? Conduzindo aquele povo, milhões de pessoas, no deserto. E aquele povo, quando estava tudo bem, dançava, cantava e pulava. Mas bastava alguma coisa não ser do jeito que eles queriam, começavam a murmurar, começavam a responsabilizar Moisés por tudo que estava acontecendo de errado. Era melhor que ficássemos no Egito, lá pelo menos tinha cebola. Quando eu penso nisso, eu vejo que se o pastor fosse daquela época, ele nunca ia querer voltar para o Egito, só por causa da cebola. Quem não gosta de cebola nunca ia ter essa lembrança boa. Pelo menos tinha cebola. Ele falava, Deus o livre, eu vou para frente porque eu não quero mais a cebola. Você já imaginou Moisés, com aquele povo murmurando, qualquer coisa que não dava certo, responsabilizava ele? Você acha que Moisés, na sua humanidade, não teria direito de sentir o desejo de desistir? Mas quando nós vemos a sua história, nós vemos que Moisés não desistiu, mas ele usou em todo o tempo a prática do deixar. Quando nós vemos Jeremias, colocado como profeta chorão, mas tinha que ser chorão mesmo, sozinho, sem família, pregando para o povo e ninguém se redimia, ninguém se convertia, ninguém mudava a sua história. Era ridicularizado, era zombado. Ele tinha motivos para desistir. Para que eu vou continuar a falar com um povo que não está ligando a mínima para o que eu estou dizendo? Eu estou renunciando à minha história. Eu estou deixando de ter uma família e obedecendo a Deus como profeta, caminhando, falando ao vento. Ninguém me escuta. Jeremias tinha motivo suficiente para desistir, que dirá Jó. E é engraçado que quando nós olhamos a vida de Jó, não era a referência de Jó, não era aquele homem que fez tudo errado, se converteu e agora serve a Deus e agora ficou um homem bom, não. A referência de Jó que era homem justo, homem reto, homem íntegro. E, no entanto, começou a passar uma série de lutas, de perdas. Acabava de receber a notícia de uma perda, mal se recompunha, vinha outra notícia. Você acha que Jó não teve o sentimento e o desejo de desistir? E os amigos dele? E a esposa? E eu não sou da linha que compactua que mulher é aquela. Eu sei que existe uma série de linhas aí com relação à esposa de Jó. Mas eu prefiro acreditar que, por mais que ela pudesse até proferir besteiras, ela proferia porque ela não suportava ver aquele homem que era tão bom, sofrendo daquele jeito. Eu não estou dizendo que o conselho dela era bom. Eu estou dizendo que ela, com certeza, não suportava mais ver o sofrimento do marido. E ela não devia ser tão ruim assim,
Porque Deus levou o gado, levou os filhos, levou os bens, mas não levou a esposa. Restaurou a vida de Jó com aquela mesma mulher. Ela não era tão ruim assim. Mas ele tinha, com certeza, motivo suficiente para desistir. E quando nós vemos aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos aquela mulher sofrendo, padecendo. Quando nós lemos na história, nós vemos que aquela mulher supõe que ela devia ser uma mulher de posses, porque ela já havia gastado todos os seus bens, ela já devia ter procurado todos os meios para tentar a sua cura, e não conseguiu. Se não bastasse todas as suas tentativas, ela tinha que viver isolada, exatamente porque o fluxo de sangue, o período de fluxo da mulher, ela já tinha que ficar afastada. Imagine 12 anos, sem ter relacionamento. Nós estamos há 60 dias, um pouco mais, isolados, já estamos achando horrível. Eu fui a semana passada em Americana, e nós não estamos indo na casa da minha mãe, meus irmãos também. Então, minha irmã que mora com ela, só ela que está tendo ali o acesso do convívio com a minha mãe. E eu fui lá, e depois não fui à casa dela, fomos em outro lugar resolver, e aí fomos passar na casa dela. Gente, pensa, eu falei depois para ela e para minha irmã, que eu me senti tão mal. Aquele negócio de, eu fui até a porta da cozinha, ela estava sentada lá na sala, e eu de longe ia acenar, fazer as minhas declarações de amor. E eu sempre, quando chego lá, eu abraço minha mãe, eu cheiro minha mãe. Ela fala que eu pareço cachorrinho de ficar cheirando ela. E eu olhar ela de longe e não poder tocá-la. Eu disse que foi pior do que eu não vê-la. Eu converso com ela todos os dias pelo vídeo. Mas eu saber que eu estava a alguns metros de distância dela e não poder tocá-la, foi muito ruim. Imagina aquela mulher do fluxo de sangue. 12 anos. 12 anos sem poder tocar ninguém. Sem falar com ninguém. Mas o que nós aprendemos com essas pessoas que são referências para nós na palavra? É que essas pessoas, por mais que elas tiveram motivo para desistir, elas preferiram deixar. Quando nós usamos a expressão deixar, no sentido de abandonar, de esquecer, e pegarmos o exemplo da mulher do fluxo de sangue, ao invés de desistir da vida, já fiz de tudo, 12 anos, não tenho mais dinheiro, não tenho mais a quem recorrer, eu vou desistir da vida, é mais fácil, pronto, acabou. Não, ela preferiu deixar a tristeza, a fraqueza, a falta de recurso. Ela preferiu deixar o medo para tentar fazer alguma coisa e mudar a sua história. No segundo sentido de deixar, ela deixou que aquilo que ela ouviu, o sentido de dar permissão, ela permitiu, ela deu a possibilidade de que aquilo que ela ouviu de um homem chamado Jesus, que podia curar, que podia mudar a história, que podia salvar, que podia libertar, ela permitiu que essa fé, que aquilo que ela ouviu fosse verdade, fosse uma esperança e uma expectativa para a vida dela. Então, ao invés de desistir da vida, desistir das circunstâncias, ela preferiu deixar, permitir que Jesus fizesse algo em sua vida. É interessante que quando nós estamos passando por problemas e a gente vê em jornais, eu tenho sido bem seletiva naquilo que eu escuto, mas não quero ser alienada, né? Porque senão a gente é levada com o vento e as besteiras que as pessoas falam. Mas uma coisa interessante que eu tenho visto, que por conta dessa pandemia, dessa incerteza, desse medo, desse pânico instalado, não somente na nossa nação, mas em todo o mundo, as pessoas falam que querem que Deus faça alguma coisa. Pedem, dizem que Deus precisa fazer alguma coisa.
E certa vez eu ouvi uma frase que diz que as pessoas querem viver as coisas de Deus sem Deus. Você quer que Deus interfira na situação, mas você não quer Deus. Você quer que as coisas sejam transformadas, que milagres aconteçam, mas você não quer Deus. Você quer viver as coisas de Deus, mas não quer Deus. Quando nós vemos essa mulher do fluxo de sangue, imagina, essa mulher devia ser magrinha, talvez com a pele toda já enrugada, escurecida pela anemia. Talvez já não conseguia andar com rapidez, mas ela deixou que as suas impossibilidades físicas, ela deixou que a palavra que ela ouviu gerasse fé em seu coração. E ela deixou o lugar aonde estava para chegar até Jesus. E aí nós usamos, nesse contexto, o terceiro sentido de deixar. Sair de onde você está, que não está dando certo, e se mover para tentar algo novo, para tentar mais uma vez. É engraçado que quando nós começamos a ter algumas dificuldades, lutas, a gente vai ficando tão cansado. Eu até sempre falo para a Thalita, estou com preguiça. E ela dá risada. Então, quando eu fico ouvindo a mesma história sempre, de alguém ou de alguma circunstância, eu falo, Thalita, estou com preguiça. E ela dá risada, mas é a minha preguiça do quê? De ouvir de novo, de ter que analisar de novo. Mas, na verdade, é assim que a gente às vezes reage. Diante da circunstância, parece ser tão incerta, tão sem esperança, que a gente entra na preguiça. Não vou fazer nada. Já que Deus pode fazer alguma coisa, eu vou ficar aqui e Ele faz. E, na verdade, isso é uma desistência, porque você precisa deixar, você precisa fazer a sua parte. Você só não pode deixar o desânimo. Você não pode só deixar Deus agir na sua vida. Você também tem que deixar o estado e o lugar que você está e se mover em direção a Deus. Quando nós vemos essa mulher do fluxo de sangue, ela também tinha uma carreira proposta na sua vida. Como dizem Hebreus. Ela também tinha. Ela também tinha pessoas ao seu redor observando as suas atitudes. E ela escolheu olhar firmemente para aquele homem que ela ouviu dizer que podia mudar a sua história. Ela não o conhecia, ela ouviu dizer. Então ela, ao invés de desistir da vida, ela deixou que essas coisas pudessem gerar nela uma motivação e uma reação. Então ela deixou no sentido de se mover. Foi contra a multidão. Imagina, no meio daquela multidão se espremendo, enfraquecida, as pessoas ansiosas para ver Jesus de perto, e ela daquele jeito debilitada. Talvez algumas pessoas pudessem até ter reconhecido ela. Ei, essa mulher não é a mulher do fluxo de sangue, se afaste dela. Ela poderia desistir pela humilhação. Sai daqui, mulher, para você não tem mais jeito. Como é que você vai chegar lá? Mas ela ela saiu da sua zona de conforto, que não é nem conforto. É engraçado que nós usamos. Saia da sua zona de conforto. E conforto nem sempre é o lugar que você está, que está tudo bem. Quando nós usamos a zona de conforto, é aquilo que a gente já se acomodou. E nós, como seres humanos, nós temos a tendência a se acostumar tanto com as coisas, que até com a coisa ruim nós nos acostumamos. Sabe aquela expressão, está ruim, mas está bom? Que eu odeio quando falam isso para mim. Eu não gosto. Está ruim, mas está bom. Não, se está ruim, está ruim. Não está bom. Mas é exatamente isso, nós nos acostumamos até com o que está ruim. Mas aquela mulher, ao invés de desistir, ela deixou o lugar onde estava e se moveu em direção a Jesus. É interessante que, quando nós falamos de preguiça, existe, além de vai ter com a formiga preguiçoso, existe um versículo em Provérbios 21, 25,
que diz assim: o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, mas o justo reparte sem cessar. É muito interessante. O preguiçoso, ele morre de tanto desejar, fica parado, sentado, sonhando, planejando, mas não se move, não põe a mão. Além de não deixar a preguiça, não deixa a permissão de Deus agir na vida dele e ainda não deixa o seu lugar de conforto. Fica só esperando as coisas acontecer. Mas quando o versículo diz, para que nós possamos deixar de lado tudo aquilo que nos atrapalha e continuar a correr sem desanimar, a corrida que nos é proposta, está dizendo que existe uma forma de acontecer isso. Sabe como? Quando nós fixamos os olhos em Jesus. Está difícil? Tá. Mas eu vou olhar para Jesus, porque Ele é minha referência, Ele é minha expectativa, Ele é minha motivação, Ele é minha alegria, Ele é minha força. Eu estava vendo uma história de um circo, de um homem que foi visitar um circo. E quando ele chegou no circo, não estava em funcionamento, só estava durante o dia, assim, ele foi lá visitar. Inclusive, uma vez, quando nós éramos mais... As crianças eram pequenas, eles até têm foto junto com os animais, né? Agora não pode mais, por causa da defesa dos animais, e acho muito bom que se faça isso, porque havia judiava-se muito dos animais. Mas nessa história diz que o homem foi visitar um circo e ele viu muitos e muitos animais poderosos e ferozes naquele circo. Mas ele observou que a maioria deles estavam mantidos em jaulas. O leão, o tigre, o gorila, estavam todos mantidos em jaula. Mas ele andando ali, por onde estava o circo, ele viu o elefante. E o elefante estava preso, somente com uma corrente em uma das suas patas, enfincada na terra. E aí aquele elefante, ele olhou para o elefante e falou assim: não é possível. Se eu olhar para todos esses animais que estão na jaula, talvez nenhum deles é tão forte quanto o elefante, tão pesado quanto o elefante. Todos os outros estão presos em jaula. O elefante somente com uma corrente presa no pé. Será que esse elefante não sabe que aquilo ali não segura ele? Aquele homem ficou duvidoso, indagando essa situação, foi lá falar com o domador e disse assim: meu senhor, eu estou aqui intrigado com uma situação. Estou vendo todos os animais ferozes, fortes aqui do circo, todos enjaulados. E estou vendo que o elefante, que talvez seja o mais forte de todos eles, mais pesado, maior que todos os outros que estão aqui, só preso numa corrente. Ele não sabe que ele é forte, não. E aí aquele homem diz assim: sabe o que acontece, meu senhor? É que há muitos anos este elefante, quando ele era pequeno, ele chegou no circo, ele era pequeno. E nem era tão forte, tão grande como ele é agora. E ele já era amarrado com uma corrente nas suas patas fincadas na terra. E ele tentava de toda forma sair. Ele tentava de toda forma se livrar daquela corrente e não conseguia. Até que ele desistiu. E não tentou mais. O tempo passou. Ele cresceu. Ele ficou mais forte. Mas acontece que ele havia desistido de tentar sair daquela situação. Ele já tinha desistido dessa possibilidade. Ele se conformou, ele acha que ele não consegue. Quando você ouve uma história assim, é mais ou menos o que às vezes acontece comigo e com você. Quando nós já tentamos alguma coisa várias vezes e nos sentimos derrotados,
Muitas coisas eu já fiz, eu já falei 500 vezes e não adianta. Vou desistir de falar. Eu já abri um negócio várias vezes, não deu certo, eu não sirvo para isso. Eu vou desistir. Eu tentei ser melhor, eu tentei fazer uma série de coisas para salvar meu relacionamento. Eu tentei fazer de tudo para que o meu filho mudasse, minha filha mudasse. Eu tentei até viver na comunidade cristã, mas eu não consigo. Só que às vezes a gente esquece que o tempo passou. A gente já aprendeu um monte de coisa. A gente já entendeu um monte de coisa. Mas ao invés de nós olharmos as possibilidades do hoje, nós ficamos olhando aquilo que aconteceu no passado, que não deu certo. E ficamos aprisionados como aquele elefante, que já poderia sair, mas por ter desistido, se conformava em estar naquele lugar. A minha palavra nessa noite para você é simples. Porque quando nós vamos lendo as reportagens, as dificuldades que a nossa nação está passando por conta dessa pandemia, eu tenho certeza, e eu sinto e choro todas as vezes que eu ajoelho para orar por pessoas que eu nem conheço. Às vezes eu fico com o coração tão contrito quando eu começo a orar pelos empresários que estão ao redor da minha casa. Eu espero que você esteja fazendo isso como igreja do Senhor. Nós não estamos para orar por nós, mas nós estamos para orar pela nossa nação. E vem uma angústia tão grande no meu coração e eu choro, porque talvez eu imagino que muitos desses empresários, talvez os meus vizinhos, quando eu vou na sacada, olho pela janela, aquele monte de apartamentos, e eu fico olhando e falando, Senhor, cada casa tem uma história, cada casa está passando uma situação, alguns talvez estejam muito bem, mas no meio dessas pessoas talvez tenha alguém que já está desistindo porque está cansado de lutar contra a enfermidade. Talvez alguma família está se desfalecendo porque não aguenta mais tentar fazer dar certo. Talvez nesses apartamentos que de longe parecem ser tão lindos e luxuosos, tem algum empresário angustiado porque dispensou uma série de pessoas, investiu todas as suas economias na empresa que abriu e agora não sabe o que faz e a vontade é de desistir. E talvez nós também fazemos assim. Eu vou desistir. Não dá mais. Mas eu creio que o que Deus quer falar ao meu coração e ao seu coração nessa noite é: não desista. Porque eu disse que é para você olhar firmemente para Jesus. E Ele é o autor e consumador da sua fé. Ele não desistiu. Não tem na sua característica a prática da desistência. Se você tiver que fazer alguma coisa, deixe. Deixa o quê? Deixa o desânimo, deixa a tristeza, deixa o fracasso. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus agir em você e por você. Deixar mais o quê? Deixa a sua zona de conforto. Deixa o seu conformismo, deixa a sua preguiça e vai em direção àquele que pode mudar a sua história. Do que é que você tem vontade de desistir? Se é que já não desistiu. Esses dias eu fiquei pensando, e eu já contei aqui, que na frente da nossa casa, um rapaz, alguns dias antes da quarentena, um rapaz de 18 anos se jogou do prédio da frente da nossa casa. O que faz um jovem de 18 anos desistir? E toda vez que eu paro para pensar, eu falo, Senhor, o que faz alguém desistir?
Mas aí a gente fala, não, desistir da vida, mas a gente desiste de tanta coisa. Eu vou contar uma coisa para vocês hoje. A prática da palavra. Eu estava preparando a palavra e eu tenho tido crises de enxaqueca e de sinusite por conta do frio e tudo mais. E começou a aumentar a minha dor de cabeça tanto, que eu saí correndo do escritório e fui para o banheiro vomitar. A Esther ficou assim de olho e falou, o que foi, mãe? Eu falei, eu estou com tanta dor de cabeça que a dor me fez vomitar. Quando eu voltei para o escritório, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei o celular e mandei uma mensagem para o Bruno. E falei assim para ele, eu vou ser direta. Por acaso você tem alguma palavra preparada? Esperto, ele disse, não. Foi direto também. Aí eu falei assim, é porque eu não estou me sentindo bem. E eu já fico preocupada de não deixar furo. Eu falei, então, antes que eu veja se eu vou melhorar ou não, eu já quis deixar no gatilho alguma coisa, porque eu queria desistir de pregar. Quando ele disse não, eu não tenho, pastora, não é porque o Bruno fala não, é porque realmente ele não tinha. Senão ele falaria assim. Ele tá muito gente boa agora, gente. Ele não foge mais dos desafios. Mas foi realmente em cima da hora. E aí, quando ele falou não, eu estava falando sobre, ao invés de desistir, deixar. Olha que incoerência, eu querendo deixar de pregar. Desistir de pregar. E aí eu falei assim, não, eu vou do mesmo jeito. Mesmo se eu estiver com dor, eu vou tomar o meu remédio. Orei, viu, gente? A gente tem hora primeiro, não fica assim, casa de ferreiro, espeto de pau. Normalmente acontece isso. Mas eu orei ao Senhor. Tomei um remédio também. E aí falei para a Esther, eu vou deitar. Se eu melhorar, eu vou. Se eu não melhorar, eu vou também. Porque eu quero que essa prática do desistir não seja na minha vida, mas eu quero deixar. Eu quero deixar a dor de lado. Eu quero deixar que Deus me use apesar de. Eu quero deixar a minha cama, a minha zona de conforto, e eu vou fazer o que é preciso fazer. Nessa noite eu queria perguntar para você, do que é que você está querendo desistir? O que é que está querendo fazer você parar? Olhe para o Senhor. Tira o foco das circunstâncias e olhe para o Senhor. E fala, Senhor, Tu és a minha referência. E há promessas na Tua palavra de que o Senhor não me deixaria só. Certa vez Moisés disse, Senhor, não saio deste lugar se o Senhor não for comigo. Você pode dizer isso também ao Senhor. Está difícil, não estou mais suportando, o desejo da minha carne é desistir, mas eu vou tomar posse dessa palavra e deixar toda a tristeza, toda a angústia, todo o medo, eu vou deixar de lado e vou deixar que o Senhor faça a obra em minha vida e eu vou chegar ao propósito que o Senhor tem para mim. Eu estou tentando achar aqui o texto. E me perdi que... É porque eu vou rabiscando, né? E depois se perde. Mas existe. Tem um versículo que é muito lindo, de 1 João 5,4, que diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Não desista não, irmão. Não desista não, irmã. Não desista não, família. Olha para o Senhor. Ele tem um plano para a sua vida e para a minha vida. Ele quer mudar a sua história, assim como mudou de Moisés, assim como mudou da mulher do fluxo de sangue, assim como mudou do cego Bartimeu, assim como mudou a história de Jó. Ele quer mudar a sua vida e a minha vida. Não desista. Deixa Deus agir em você, por você e através de você. Eu queria orar. Queria que você fechasse seus olhos e que você falasse aí com Deus.
O que é que você está querendo desistir? De quem você está querendo desistir ou do quê? Eu queria que você apresentasse ao Senhor. E eu quero orar abençoando a sua vida e pedindo ao Senhor que possa renovar as suas forças, a sua esperança, transformar a tristeza em alegria, a dor em renovo, o desespero em fé, para que você ande mais uma milha e permita que Deus cumpra o propósito que Ele tem na sua vida, nessa corrida, nessa jornada que Ele estabeleceu. E que você saiba que há um rodeado de testemunhas que vão ver que apesar de todas as suas lutas, você venceu. E isso servirá de motivação a outras pessoas que talvez também quisessem desistir, mas viu você deixar Deus agir. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te engrandecemos, porque nós não estamos sós. Nesse momento de tantas lutas, de tantas dificuldades que nós temos vivido, às vezes nós não sabemos mais como orar, nós não sabemos mais a quem recorrer, nem de casa nós temos podido sair. E aí bate, Senhor, a angústia, bate o desânimo, bate o medo, bate o pânico, tudo isso é humano, o Senhor entende. Mas a Tua palavra, Senhor, vem até nós, as Tuas mãos se estendem a nós e diz: não desista, deixe que eu possa agir na sua vida. Pai, venha, Senhor, tocar na vida do meu irmão, da minha irmã. Venha tocar nessa família, nessa pessoa que nos ouve, que nos assiste agora. Assim como o Senhor hoje disse: Débora, não é para desistir, é para deixar eu agir. Que o Senhor faça assim na sua vida também. É possível. É possível. Senhor, dê essa expectativa, dê essa força para andarmos mais uma milha. Permita, Deus, que o meu irmão e a minha irmã possa fazer como a mulher do fluxo de sangue. Mesmo que tenha sido difícil chegar até Jesus, bastou um toque em suas vestes para mudar toda a história. Permita, ó Deus, que mesmo em meio às nossas fraquezas, às nossas desilusões, possamos tocar na Tua veste e sair virtude e poder do Senhor para mudar toda a nossa história. Abençoa essa família. Abençoa, Senhor, essa pessoa que estava desistindo da vida. Em nome de Jesus, todo espírito de suicídio seja repreendido da sua vida, em nome de Jesus. É o Senhor quem vai dirigir os seus passos. A última palavra na sua vida é Deus quem determina. Os ventos são contrários, mas o Senhor é Deus que acalma a tempestade e diz: aquieta-te, cala-te. E é esse mesmo Deus que vem sobre a sua vida e vai te acalmar, e vai te renovar, e vai dizer: eu estou contigo, você não está só. Não desista. Senhor, abençoa, Senhor, a cada um. Abençoa as nossas vidas e nos ajude a prosseguir, em nome de Jesus. Não desista, querido, não desista. Quando eu era criança, nós cantávamos uma musiquinha nos cultos domésticos: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem. Eu queria que você cantasse isso: com Cristo no barco tudo vai muito bem, Ele acalma o temporal. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero que você faça assim com as suas mãos. Eu quero abençoar a sua casa, abençoar o restante da sua semana. E que você possa glorificar o nome do Senhor e dizer: Senhor, eu creio em Ti. O Senhor é o meu renovo, a minha força, a minha esperança. Eu vou continuar, eu vou prosseguir, porque eu não estou só. Faça assim com as suas mãos. Senhor, abençoa, Senhor, a cada um
que está nos assistindo, a cada um que está ouvindo essa palavra, a cada um que parou nesse tempo para cultuar ao Senhor. Abençoe, ó Deus. Nos dê o restante de semana abençoado, mesmo ainda isolados, mas não longe do Senhor, porque nós estamos isolados de tantas pessoas, mas do Senhor nós não estamos. Então que o Senhor abençoe, que o Senhor se manifeste na vida de cada um. E que a graça do Senhor venha sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada trabalho. Que a bênção do Senhor venha, que o Senhor, segundo as suas riquezas, supra qualquer necessidade dos seus filhos, Pai. E que eles se sintam seguros nas tuas mãos. Em nome de Jesus, abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Um beijo grande no seu coração. Final de semana nós estamos aqui com o culto. Tem EBD no domingo, 9h30. E nós temos o culto às 7 horas também. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.